Acredite, estudar é legal. Acredite, estudar é legal. Acredite, estudar é legal. Seja bem-vindo! Eu sou a professora Adriana Ribeiro e nós continuaremos o nosso curso. Hoje faremos a aula número 5 e eu desejo que você tenha um excelente aproveitamento da aula de hoje. Antes de iniciarmos a aula, certifique-se de que esteja em um lugar confortável, um ambiente bem arejado e com boa iluminação. Na aula de hoje você aprenderá decodificar as palavras, uma técnica fantástica de leitura, e você deverá realizar algumas atividades de fixação. E o que seria decodificar? Ler uma palavra requer estudo e dedicação. Devemos observar as letras, relacioná-las com os seus sons, ler parte por parte, pedaço por pedaço, sílaba por sílaba, até que, por fim, consigamos compreender o que aqueles combinados de letras de fato significam. Vamos agora ver na prática como isto se aplica. Observe esta palavra. Nas aulas anteriores, nós conversamos e você estudou que as consoantes são são letras que o som de cada uma delas é um som não tão nítido, não tão claro. A gente não consegue ler uma palavra e compreender o seu sentido só lendo consoantes. Nós necessitamos do uso das vogais. As vogais associadas às consoantes vão dando condição da gente compreender o que de fato a palavra significa. Então, nós temos aqui uma palavra com um monte de letras. As letras coloridas são as vogais, tá? E as letras que estão em branco são as consoantes. Nós vamos fazer a leitura de cada letra. Vamos ver que não vamos entender ainda o que essa palavra significa. Vamos depois associar os sons de cada letra e você vai observar que este processo vai começar a acontecer. Eu vejo a letra, associo o som junto, um som com o outro, e no final, vamos ver se a gente consegue identificar o que significa essa palavra que está escrita aí, tá ok? Então, nós vamos estudá-la para descobrir o que ela significa. A ordem das letras estão apresentadas da seguinte forma: B, A, T, E, D, E, I, R, A. Você já pode me dizer o que está escrito aí? Não tem jeito, né? Não tem mesmo como, tá? Falar o nome das letras não significa absolutamente nada. Agora nós vamos começar. Primeiro eu vou fazer o som de cada uma, tá? Então, vamos lá. Som por som. Letra por letra. B, A, T, E, D, E, I, R, A. Vou ler mais uma vez os sons. B, A, T, E, D, E, I, R, A. Se você ouvir um pouco mais
repetir, ouvir, você vai começar a observar que já lembra alguma coisa, já dá para a gente perceber mais ou menos do que se trata. Tá? Então agora eu vou fazer a junção das consoantes com as vogais, parte por parte. Tenho certeza que você vai descobrir o que está escrito aí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui as junções das consoantes, vogal, consoantes, vogal. Vamos ver se você reconhece o que está escrito aqui. Olha lá. Ba, te, de, i, ra. Vou ler mais uma vez. Ba, te, de, i, ra. Será que já fez sentido? Vamos descobrir o que está escrito aí. O que significa o que eu li? A palavra lida significa batedeira. Vamos para mais uma. Você vai ver que a parte final desta palavra é muito parecida, é idêntica à palavra anterior. Então, nós teremos que fazer aqui apenas associar duas letras ao seu som, porque essa a gente ainda não estudou, não analisou, mas a outra sequência de letras nós já vimos na atividade anterior. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar o nome das letras. C, A, D, E, I, R, A. Que maravilha, sabemos as letras, mas não entendemos nada. Vamos continuar. Agora nós vamos associar o som de cada letra. A, D, E, I, R, A. Mais uma vez. A, D, E, I, R, A. Agora vamos juntar consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Vamos lá. K, D, I, Ra. Mais uma vez. K, D, I, Ra. E aí, conseguiu identificar? Que objeto? Do que nós estamos falando? O que a gente acabou de ler aí? Vamos lá. A palavra lida significa cadeira. Muito bem. Então, agora nós vamos para a tal técnica de leitura. Isso é fundamental para que você comece a aprender a ler com mais agilidade, com mais fluência, com mais segurança, tá? Então, o que significa, essa técnica de leitura? O que seria, professora, a técnica de leitura? Observe. Como eu já havia falado, as consoantes apresentam sons que sozinhos não conseguimos entender o seu significado. No entanto, quando acrescentamos as vogais, aos poucos, pedaço a pedaço, sílaba por sílaba, vamos compreendendo o sentido. Nós vamos então praticar esta técnica. Lembre-se, as letras coloridas são as vogais, as letras em branco são as consoantes. Outra coisa importante que você deve saber é que
Cada vez que eu encontro um espaço entre um grupo de letras e outro grupo de letras, este espaço que eu estou passando aqui, a setinha, é o que separa uma palavra da outra. Então, esta relação, juntar consoantes e vogais, são entre essas letras desta primeira palavra. Eu não posso juntar essas letrinhas aqui com essas, porque aqui já se inicia outra palavrinha. Então, observe, nós temos aqui uma frase, um monte de palavras escritas que pretende transmitir uma mensagem. Então, nós temos uma palavra, outra palavra, mais uma palavra e outra palavra. Observe o espaço entre elas. Outra palavra. Olha o espaço. Outra palavra. Então, nós temos aqui nesta frase uma palavra, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu compreender a minha mensagem, eu terei que ler essas 6 palavras. Portanto, eu preciso fazer a análise de palavra por palavra. E aos poucos eu vou compreendendo o que elas significam, para no final saber qual é a mensagem que se quer transmitir com essa junção de palavras, tá? Então agora nós vamos fazer uma análise palavra por palavra. Nesta atividade, a professora acrescentou umas setinhas. Tá? Então, regra da técnica de leitura. A consoante nunca pode ficar sendo pronunciada ou dita sozinha o tempo todo. Tá? Eu sempre preciso juntar o som da consoante e eu digo descansar na vogal mais próxima. É a vogal que vai ajudar a gente a entender o que é aquela sílaba, o que é aquele pedaço está dizendo. Então, vamos fazer uma análise simples aqui. Na primeira palavra, ó. A letra T é uma consoante. Olha a setinha que a professora fez. Quando eu for ler, eu vou ter que descansar a minha voz na letrinha E, porque ela é vermelha e ela é vogal. As coloridas são as vogais. Então, as vogais, elas são as estrelas das palavras. Tá? Todo pedaço de palavra tem a vogal, para que nós possamos descansar nela. Então, voltando lá. A primeira, nós temos aqui T consoante, vou descansar na letra E, que é vogal. Então, o T tem este som. T. Eu preciso agora juntar este T e descansar na letra E. E o som da letra E é E. O som igualzinho o nome dela, tá? Então, ficou T-E. Para eu fazer a leitura, eu vou passar rapidamente pelo T e vou descansar a minha voz, o som da minha voz na letra E. Então, ao invés de ficar T-E, vai ficar T. T. Tem o T antes, mas ele perde um pouco o brilho, porque quem tem que brilhar é a letra E. Então, a primeira parte da palavra, T. Agora, nós vamos para a segunda parte desta palavra. Começa com a letra N, vogal, H,
vogal. Então, eu vou fazer o som dessas duas letrinhas, mas eu preciso fazer rapidamente e parar na letra A. Porque a vogal é que tem que brilhar. Então, vai ficar aqui o som do N. H. H não tem som. Lembra? A letra H não tem som. No entanto, quando eu coloco a letra H junto com outra consoante, próximo de outra consoante, ela fica com um som, eu brinco, é como se a gente estivesse apertando um parafuso ou não pode, né? Mas é como se a gente estivesse dando um beliscão, dando uma apertada, tá? Então, o N, o som do N fica Como eu vou ter que fazer o som do H, que sozinho não tem som de nada, mas junto com o N fica com esse som apertadinho, observe o som que vai, a diferença que vai causar no som da letrinha N. Vai ficar assim, ó. Mais uma vez. E vou desembocar, vou descansar na letra A. Então, vai ficar assim. Então, eu liguei os 3 sons e parei na letra A. Então, agora que nós já analisamos esta palavra, vamos tentar descobrir o que ela quer dizer. Tenha. 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 Percebe como ficou claro? Tenha. Vem da ação de ter. Ter alguma coisa. Então, a gente já consegue entender mais ou menos aí com essa primeira palavra. Tenha. É para a gente ter alguma coisa. Vamos continuar. Terminamos a análise da primeira palavra, vamos para a segunda. A segunda palavra, pequena, ó. Tem a letra U, começa com uma vogal. Então, a letrinha U, eu posso ler ela tranquilamente. Ela é vogal, eu posso ler ela sozinha. Ela não precisa estar ligada com nenhuma outra, tá? A verdade aqui, a professora deveria ter colocado